Olá! A palavra de Deus nos apresenta, Jesus quando esteve aqui na terra, na verdade, no Novo Testamento, ele nos disse sobre os dons espirituais. E Paulo, quando fala dos vários dons espirituais, tem um texto bíblico que aparenta dizer que um dom é mais importante que o outro. Será que os dons espirituais têm graus de importância? Você quer ver, 1 Coríntios 14, verso 1, dá a ideia de que um dos dons é mais importante que um outro dom. Olha só o que diz Paulo aqui em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 1. Portanto, esforcem-se para ter amor. Procurem também ter dons espirituais, especialmente o de profecia, anunciar a mensagem de Deus. Quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus, fala para as pessoas, ajudando-as, dando-lhes coragem e consolo. Dá a ideia de que ele está aqui afirmando que o dom de profecia, por exemplo, o dom de falar às pessoas, aquilo que Deus mostrou ou mostra, é mais importante, por exemplo, que o dom de línguas. Será que os dons espirituais têm graus de importância? Será que um dom é mais importante que o outro? Essa pergunta chegou para a gente e nós vamos colocá-la na mira. Porque a partir de agora está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Este é o programa Na Mira da Verdade, que em conexão com a Rádio Novo Tempo, falamos aí para milhões de pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Obrigado, onde quer que você esteja. Obrigado por nos receber aí, por estar nos ouvindo ou por estar nos vendo aqui. E participe do programa. Este é o programa de perguntas e respostas bíblicas que você pode fazer sem preconceitos. Pergunte o que você quiser sobre a palavra de Deus, sobre religião, sobre assuntos relacionados com religião. O que você quiser perguntar, baseando-se na Bíblia, nós vamos responder única e exclusivamente baseando-se na Bíblia. E essa forma de responder baseado na Bíblia, nós temos um amigo aqui que tem tudo na ponta da língua e pode nos ajudar a desvendar aparentemente mistérios que essa palavra nos apresenta. Então vamos começar cumprimentando ele, professor Leandro Quadros. Meu amigo professor Leandro Quadros, você está aí na pilha, como é que estão as coisas? Preparado para levar aqui umas flechadas? Está na mira? Espero que essas flechadas não venham direto no coração, não é? Tudo bem, amigo? É uma satisfação estar aqui novamente. E queria mandar rapidamente uns abraços para o nosso amigo telespectador e ouvinte que com carinho acompanha o nosso programa. O primeiro abraço vai especialmente para minha amiga Liliane, que é esposa do amigo Vidal, são lá de Belém, no Pará. Eu estava devendo um abraço para ela, pois agora está pago. Que Deus abençoe a você, minha amiga, que as bênçãos de Deus sejam sobre a sua família, tá bom? Um abraço também para os amigos da Federação de Empreendedores do Pará. Que Deus continue fazendo de vocês, meus irmãos, grandes missionários para o avanço do reino de Deus. Um abraço também para o Danilo e Vanderlei, lá de Belém, Pará, grandes amigos com quem trabalhei junto nos últimos dias para levarmos a palavra para outras pessoas. Deus guarde a vocês, amigos. Um abraço para todos os alunos, professores e funcionários da FAAMA, onde eu também estive, que Deus guarde a vocês. Um abraço para a Jane, o Carlos e os filhinhos que nos receberam tão bem na casa deles, lá em Belém, no Pará. Que Deus continue guiando a família de vocês. E o último abraço para Joeide, para o Vilmar, amigos de Curitiba, Paraná. Que Deus os guarde. E não posso perder a oportunidade de mandar um abraço. Eu estive num lugar onde menores estão, onde há um trabalho para a recuperação de menores infratores, lá em Belém. E vocês, com quem eu pude conversar e dar uma palestra, relembrem, meus amigos, que Deus tem uma segunda chance para dar para vocês.
Apegue-se a Jesus Cristo, porque Ele vai dar um novo recomeço para vocês. Muito obrigado também por vocês terem me recebido tão bem e terem participado da nossa palestra. Muito bem, professor. Muito bem. A você que nos acompanha pela rede de rádios Novo Tempo, sinta-se abraçado onde quer que você esteja e participe do nosso programa. A você que também nos assiste pela internet, obrigado pelo carinho de você estar aí conectado com a gente e participe do programa também. Nós estamos ao vivo aqui, você pode participar, você internauta, pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, e também pelo nosso blog, que além de você poder participar fazendo as suas perguntas, você pode acrescentar vários conteúdos que apresentamos ali, baseado naquilo que nós falamos aqui semanalmente no programa. Então, você pode acessar o nosso blog novotempo.com/namiradaverdade e ter um plus naquilo que nós apresentamos aqui no programa, tá bom? Participe do programa, essas são as várias formas que você tem de participar, além de você poder mandar um torpedinho SMS. O número é 12 98151 0101, 12 98151 0101. Você manda suas perguntas que elas chegam aqui agora. Professor Leandro Quadros, nós abrimos o programa falando aí sobre a aparente diferenciação que Paulo faz de um dom e outro. E a pergunta quem mandou foi a Cristiane Novaes, de Itaim Bibi, em São Paulo. Um abraço a você, Cristiane. Ela diz o seguinte: me ajude a entender 1 Coríntios 14, verso 1. O dom de profecia é superior ao dom de línguas? Me explica o que é falar em línguas estranhas. Se línguas estranhas... Não, desculpa. Ela fala assim, ó. Me explica, o que fala língua estranha não fala a homem, senão a Deus. Em outro livro fala-se da língua dos anjos. Como acreditar que igrejas evangélicas, as pessoas falam em línguas estranhas? A questão é a seguinte, o que eu queria colocar para você aqui, professor, além do dom de línguas, que a gente sempre apresenta no programa, mas se Paulo está dizendo aqui que tem um ou outro dom que é mais importante. Jesus disse que nós tínhamos dons, e dons espirituais ele deixou para a gente. Agora, tem um grau de importância um dom ou outro? Realmente, amigo Tito, quando lemos a Bíblia, percebemos que apesar de os dons espirituais não tornarem pessoas melhores do que outras, porque todos os dons nos igualam diante de Deus, porque recebemos do mesmo Espírito Santo, a Bíblia coloca em um patamar maior alguns dons. E vou explicar o porquê. Antes, 1 Coríntios 12, 11 se torna um texto muito claro para nós analisarmos essa questão. Diz assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele a distribui individualmente a cada um como quer. Aqui é dito que os dons espirituais, são dados pelo mesmo Espírito Santo, e que é Ele quem distribui os dons a cada pessoa de uma forma muito individual. Então você e eu não podemos dizer ao Espírito Santo que dom nós vamos ter. Em nossa oração até podemos expressar o nosso gosto por algum dom espiritual. Agora, quem vai escolher o dom espiritual é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Outra coisa interessante, Paulo está abordando os dons espirituais em 1 Coríntios do capítulo 12 ao 14. A igreja de Corinto estava usando de uma forma indevida o dom de línguas. E para que Paulo pudesse estimulá-los a não se envolverem tanto com o dom de línguas, sendo que não estava sendo tão necessário como outros dons, Paulo não proíbe, obviamente, o dom de línguas, porque não há como proibir um dom espiritual, todos vêm de Deus, mas Paulo destaca, amigo ouvinte, amigo telespectador, que há sim dons superiores aos outros e que, portanto, os coríntios deveriam investir mais nesse tipo de dom. Os coríntios estavam exaltando dons de maneira equivocada. Estavam colocando o dom de línguas acima do dom maior. E qual é esse dom maior? Quando você lê 1 Coríntios 13, verso 13, Paulo diz assim: assim permanece agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Paulo quis destacar que o dom mais importante que um ser humano recebe e que deve fazer parte da vida de todos os cristãos é o amor. Depois do amor,
Paulo destaca um outro dom espiritual que deveria ser buscado pelo Espírito Santo com mais insistência. E aí lemos em 1 Coríntios 14:1, que foi o texto que eu titulei, o seguinte: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Paulo aqui nos deu um vislumbre muito interessante sobre o tipo de dom que Deus mais utilizaria nos últimos dias. Mesmo que Deus utilizasse outros dons espirituais, Paulo está dizendo que o cristão deveria buscar principalmente o dom de profetizar. O dom de profetizar envolve o proclamar a mensagem do Evangelho. E também envolve proclamar a mensagem do Evangelho por parte de alguns, por meio de sonhos ou visões que eles recebem de Deus, de acordo com Números 12, verso 6. E para finalizar essa resposta... Então, só um pouquinho, professor. Antes de você finalizar a resposta, deixa eu só fazer um comentário. A questão do dom de profecia não quer dizer, por exemplo, eu ter uma revelação e profetizar que uma pessoa vai acontecer alguma coisa com uma pessoa, não. O dom de profecia é relacionado com o evangelho, é isso? É isso mesmo. Em alguns casos, Tito, quando a pessoa tem o dom de profecia, Deus pode revelar ao profeta, por meio de sonhos ou visões, algo que esteja em harmonia com a Bíblia, mas que é para ajudar a pessoa a entender melhor a mensagem bíblica. Agora, outros casos, o dom de profecia pode ser uma manifestação, não é? Uma capacitação de falar, de pregar do Evangelho, não é? Ok. E aí, Tito, é por isso que nos últimos dias, pouco antes de Cristo voltar, mesmo que a Bíblia não proíba o falar em línguas, porque é um dom espiritual, o dom de línguas bíblico, né, o correto, Atos 2, 17 e 18 nos mostra que nos últimos dias Deus daria preferência ao dom profético para que a mensagem fosse anunciada de forma mais objetiva e direta às pessoas. E aí eu leio Atos 2, 17 e 18 que diz: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Então veja, nos últimos dias, diz o texto bíblico, ao Deus derramar o espírito, as pessoas iriam o quê? Profetizar. Então isso nos mostra que mesmo todos os dons espirituais sendo importantes, o dom do amor e em seguida o dom de profecia são aqueles que a igreja cristã mais deve buscar. É o mandamento bíblico. E, portanto, quando uma igreja supervaloriza o dom de línguas, deixando de lado o dom de profecia ou de proclamação do evangelho, esta igreja não está seguindo a orientação da palavra de Deus. Muito bem, professor. E nós temos ainda muito tempo para você mandar as suas perguntas. E você tem várias formas de participar. Participe mandando o seu questionamento para a gente. Pelo SMS, o número é 981510101. Lembrando que o nosso DDD é 12 981510101, porque eu sei que tem um amigo lá no Rio de Janeiro que já está cansado de receber SMS, porque o DDD dele é 21, nosso é 12, tá bom? Então manda pra gente aí, participe do programa, assim como as perguntas não estão parando de chegar aqui, daqui a pouquinho vai entrar uma na mira. Agora eu queria colocar uma que chegou pelo Facebook. Facebook é namiradaverdade.nt. Participe lá mandando suas perguntas. Tem um videozinho chamando você a participar. É só você colocar a sua pergunta nos comentários. Quem mandou essa foi o Edson de Carvalho e ele diz o seguinte: olá, fiz uma pergunta semana passada, mas vou tentar de novo. E a sua pergunta foi pescada. Você vai colocar o professor na mira. Em Gênesis 1:29, há uma orientação quanto à alimentação, quanto à comida. Depois, outra foi dada a Noé e outra a Moisés, além das de Paulo. Não parecem conflitantes todas essas ordenanças? A questão é a seguinte, professor. A gente percebe ali em Gênesis que Jesus disse, quando criou Adão e Eva, o homem, que ele iria se alimentar das verduras e frutas. Mas depois do dilúvio, Deus disse que o homem poderia se alimentar da carne. Depois, também foi dada ali, através das leis de ordenança a Moisés,
E ele poderia comer certos tipos de alimentos cárneos e outros não. E lá no Novo Testamento, aparentemente, Paulo diz que pode-se comer tudo que vem no açougue, por exemplo. Isso não parece assim muito conflitante? Uma vez um fala uma coisa, outro fala outra, afinal de contas, o que Deus estava querendo passar com essas mudanças de solicitações ou de liberações de alimentação, por exemplo? Para entender essa questão, nosso telespectador tem que compreender que, num contexto de pecado, coisas mudaram. Então, em Gênesis 1, 29, Deus deu alimentação puramente vegetariana para o ser humano. E depois do dilúvio, obviamente, muitos tipos de frutas, cereais foram destruídos no dilúvio. Então, por uma questão emergencial, Deus libera o uso de algumas carnes. Uma coisa interessante é que o propósito de Deus é que você e eu, com o passar do tempo, adotemos o regime vegetariano como ele havia estabelecido no princípio. Isso é uma questão particular, cada um dentro do seu tempo. E aí eu vou ler um texto que vai mostrar para você o objetivo de Deus de restaurar o planeta Terra à sua condição original. E isso inclui restaurar o organismo humano à sua dieta original. Então, 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita justiça. Deus vai criar o planeta Terra novamente, nos dará novos céus e nova terra. E de acordo com Isaías 11, 7 a 9, os animais deixarão de ser carnívoros. E, obviamente, ao Deus criar a nova terra, seremos recriados à condição edênica, como tínhamos no Jardim do Éden, no paraíso. Então, não são textos contraditórios, simplesmente mostra a forma de Deus lidar em situações emergenciais num contexto de pecado. Muito bem, professor. Eu estou vendo aqui que o SMS não quer parar de tremer aqui, é muita pergunta. E eu quero separar uma capciosa para você, mas eu já tenho uma na agulha aqui que eu vou colocar antes. A pergunta é da Iranildes, chegou pelo nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. A Iranildes Reis Costa, ela perguntou o seguinte: eu quero saber se uma pessoa é obrigada a permanecer casada com uma pessoa que o cônjuge a maltrata e a priva de satisfazer o outro nas relações sexuais. Como entender isso? Pode haver um divórcio nessa situação? Professor, parece que a pessoa está vivendo por um conflito. Então ela é reprimida pelo seu cônjuge, ela é privada de algumas coisas que fazem parte do relacionamento e ela não está vivendo feliz. Será que essa pessoa pode, sim, usar do divórcio, se libertar? Será que isso há permissão bíblica para isso? Vou ler alguns versículos, Tito, e vou dar um conselho para essa nossa amiga. 1 Coríntios 7, 10, 11, vamos ler até o 14. Vamos ler somente o 11 e o 12, depois eu leio o outro. Aos casados dou este mandamento, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido. Paulo dá duas opções aqui, ou separar-se e ficar sem casar, ou reconciliar-se com o marido. O único motivo bíblico para o divórcio é a traição por parte do cônjuge, como lemos em Mateus 5,32 e Mateus 19,9. E quando ocorre a morte do cônjuge, de acordo com Romanos 7, verso 2, a pessoa também está livre para o novo casamento. Neste caso, aqui tem um outro versículo interessante, que é o verso 14, ó. Pois se o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente santificada por meio do marido, se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos.
Ou seja, ele recomenda aqui, no verso 13, que se a mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, que não se separe. Então, qual é o conselho que eu lhe dou? Deus não quer que você se divorcie. Agora, Deus quer que você tome atitudes concretas para resolver essa situação. E a melhor atitude não é o divórcio. A melhor atitude é você colocar um limite para você não sofrer nenhum tipo de abuso físico e verbal, certo? Uma outra questão, você tem que propor a este cônjuge uma terapia para que os dois, como casal, sejam confrontados num consultório de um terapeuta, não é? E se houver alguma agressão física, algo que ameace a sua integridade física, mesmo Deus não autorizando o divórcio, Deus obviamente vai autorizar que você saia de casa para preservar sua integridade física. Eu não sei qual é o seu caso, então eu não posso te dar uma opinião assim definitiva. Mas a princípio o que eu lhe garanto é que se vocês fizerem uma boa terapia, se os dois estiverem dispostos a melhorar, pode ter certeza que Deus dará uma grande bênção para vocês e o relacionamento será totalmente restaurado. Ok, professor, muito bem. E a gente recebe perguntas das mais diversas, dos mais diversos tipos, né? Esse sobre divórcio é uma pergunta que sempre está aparecendo na mira da verdade. E tem uma que sempre aparece, mas essa aqui faz tempo que ela não entra no ar. Faz tempo que ela não está na mira e ela vai estar mais uma vez. Professor, em 1 Coríntios 11 fala sobre o véu e cita que as mulheres devem usar. Será que se as mulheres que não usam o véu estão cometendo pecado? Quem mandou essa pergunta foi o Everton de São Joaquim de Bicas, Minas Gerais. Essa questão do véu, professor, me parece que ainda é muito forte em algumas religiões. E essa questão do véu está relacionado com o que Paulo dizia lá em Coríntios também, não é isso, professor? Isso mesmo, amigo. O que quer dizer essa questão do véu? Por que algumas denominações religiosas usam, outras denominações não usam? Afinal de contas, essa questão da mulher usar o véu tem algum simbolismo religioso? Tem alguma coisa relacionada com pecado, não? Interessante essa questão. Eu vou demonstrar para esse querido irmão que a utilização ou não utilização do véu é uma questão cultural e não um princípio em si. Vou ler primeiramente o que está em 1 Coríntios 11, verso 6. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Verso 11. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Qual é o contexto em Corinto? Quando uma mulher não usava o véu em público, ela estava demonstrando independência do marido, não submissão ao pai ou ao irmão mais velho, caso ela estivesse sob a tutela deles. E quando a mulher cortava o cabelo, ela era identificada naquela sociedade como uma prostituta. Então Paulo, para não entrar em conflito com a cultura local, ele orienta que as mulheres não cortem o cabelo para não serem familiarizadas com prostitutas e pede para que as cristãs usem o véu para que não sejam familiarizadas com aquelas mulheres que são insubmissas ao pai ou ao irmão ou ao marido. Que isso é uma questão cultural. O que permanece é o princípio aqui. Qual é o princípio? Você não deve portar-se de uma forma que escandalize uma sociedade. Este é o princípio. Se na nossa cultura a mulher cortar o cabelo fosse identificada como prostituta, com certeza a mulher cristã não deveria cortar o cabelo para ela poder se diferenciar e poder levar o evangelho para todas as pessoas, inclusive para as prostitutas, porque em Cristo morreu na cruz. Certo? Agora, a forma do princípio aplicar muda. Por quê? Aqui em Gênesis 38:15, olha que interessante. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta porque ela havia encoberto o rosto. Veja, enquanto em Corinto o véu era característico das mulheres que não eram prostitutas, em Gênesis 38:15 as mulheres prostitutas também usavam.
Então perceba, usar ou não é uma questão puramente cultural. E por isso nenhuma mulher cristã, na cultura onde se encontra em que não há tal proibição, nenhuma mulher cristã é obrigada a usar o véu. Muito bem, professor. Tem uma pergunta interessante aqui, ainda nós temos 2 minutos. Vamos ver se dá tempo da gente responder, senão ela vai ficar para o próximo blog. A pergunta é a seguinte, porque ligaram aqui e tiraram a pergunta do ar. Só queria avisar para você que esse telefone é para você mandar sua mensagem. Não precisa ligar para ele que você não vai ser atendido. Manda seu SMS que com certeza você vai ser atendido, tá bom? A pergunta, vamos ver aqui, simplesmente tirou a pergunta da mira. A pergunta que estava na mira. Mas a pergunta era a seguinte, ali em Marcos 10 é relacionado com a questão do inferno. Como que a gente pode sempre dizer aqui que o inferno é uma coisa que não vai ficar, não é um lugar onde fica queimando ou fica o fogo sem apagar, se o próprio Jesus disse diferente disso? Olha só o que diz Marcos 10, a partir do verso 42 até o 48. Mas eu vou ler aqui o 42 e depois vou ler aqui o 44, que diz o seguinte: quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor que essa pessoa, que ela fosse jogada no mar com uma pedra grande, amarrada no pescoço. Se uma das suas mãos não faz com que você peque, corte-a fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Dá a entender de que realmente o inferno é uma coisa eterna, assim como a vida eterna. Como é que é isso? Como que a gente pode contestar esse texto do próprio Jesus, se há contestação, meu amigo? Porque se você diz que o inferno não é eterno, como que a gente vai entender isso daí? Mas só que essa você não vai responder agora não. Não sai daí, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 9 horas e 33 minutos. Você é muito bem-vindo aqui no programa Na Mira da Verdade. Um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. Se você tiver a coragem de perguntar, tenha certeza que a Bíblia vai te responder. Para você participar do programa, basta você mandar a sua pergunta por SMS. O número é 12 981510101. Você manda a sua pergunta e eu recebo aqui agora. Mas lembrando que esse número que eu estou passando para você não é para você ligar. É para você mandar o seu SMS. Se você ligar, ó, estão ligando. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver quem é que está ligando aqui, ó. O final 4270. Não vou atender. Isso aqui é só para você mandar SMS, tá bom? Então manda sua pergunta pra gente. E você pode participar de outras formas, mandando através das redes sociais. Pelo Facebook, você pode mandar namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, e no nosso blog, além de você poder mandar a sua pergunta pra gente e ela chegar aqui instantaneamente, você também pode ver o conteúdo que apresentamos ali o tempo todo, fazendo com que você possa enriquecer mais os seus estudos, tá bom? Então acesse lá o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. No bloco anterior, professor, nós estávamos falando sobre a questão do inferno. Essa questão do inferno sempre acontece, sempre aparece aqui no programa. E sempre a gente fala que o inferno não é eterno. Só que o texto que o nosso internauta colocou aqui agora é um texto bastante contundente, porque é Jesus que está falando isso. Quando ele fala que o fogo nunca se apaga, que o verme nunca morre, o próprio Jesus falando isso, dá-nos a entender de que o céu, ou melhor, o inferno, é uma coisa eterna, assim como a vida eterna. Como é que você vai contestar o próprio Jesus, meu amigo? Quero ver como é que você sai dessa. Para aprendermos esse texto, precisamos primeiramente entender o significado do termo inferno aqui empregado. O termo inferno não é uma palavra correta para estar aqui, porque essa palavra latim, ela não faz parte do original bíblico. Então, no original aqui, o termo é Guiena. Jesus se refere ao Guiena, a um lago de fogo para castigar e depois destruir os ímpios. E em que momento existirá esse lago de fogo? Esta é uma primeira pergunta para respondermos. Será que Cristo quis dizer que hoje existe o Guiena, ou o lugar que atormenta os ímpios e os castiga?
Ou Cristo quis dizer que isto se refere a um momento futuro? Pois a Bíblia nos dá essa resposta. Quando você lê Apocalipse capítulo 20, versículo 10, você percebe uma coisa interessante. No verso 10, menciona o diabo sendo lançado no lago de fogo. Só que em que momento da história? Se você ler a partir do verso 1 do capítulo 20, Satanás é lançado no lago de fogo depois de um período chamado 1000 anos. E se você analisar este argumento com Atos 17:31, você vai perceber que o julgamento final dos ímpios está no futuro. Então, quando Cristo emprega o termo Guiena, traduzido por inferno, ele se refere a um lago de fogo que castigará e depois destruirá os ímpios depois do milênio. Então, isso é muito claro quando você considera Marcos 9 com Apocalipse 20 e Atos 17:31. A segunda questão que temos que responder nessa pergunta é o seguinte: já que o termo Guiena ou inferno se refere especificamente ao lago de fogo que vai existir depois do milênio, temos que responder uma outra pergunta. O que Jesus quis dizer quando afirma que este lago de fogo nunca se apaga? Será que Cristo quis ensinar que tanto maus quanto ímpios terão a vida eterna? Por que eu pergunto isso? Porque se a pessoa sobrevive eternamente no lago de fogo, isso significa que ela também é eterna. Isso contradiria João 3,36, por exemplo, que ali é dito que somente quem crê em Jesus e o aceita como Salvador é que vai ter a vida eterna. E mais, Apocalipse 22, verso 2 diz que somente os salvos comerão da árvore da vida para serem eternos. Então nós temos que entender que este castigo no lago de fogo será eterno, não na duração, porque os ímpios não comerão da árvore da vida para serem eternos. Será eterno nas consequências, ou seja, a pessoa será castigada, destruída e nunca mais será ressuscitada. Para você entender a expressão o fogo que não se apaga, é importante você recorrer a um texto bíblico onde essa mesma expressão é utilizada. Na forma hebraica de pensar, eles apresentam essa expressão não da forma como entendemos no Ocidente. Então, Jeremias 17, 27 é um texto que vai lhe ajudar, que diz o seguinte: mas se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Aqui diz que o fogo que Deus acenderia, consumiria e não se apagaria. Contradição não. É uma forma bíblica de descrever a totalidade da destruição do ímpio. O fogo não se apaga até o momento em que tem combustível para queimar. Então é importante você analisar Marcos 9 juntamente com Jeremias 17, 27 e entender que Cristo usa o termo Guiena a uma referência ao lago de fogo que existirá no futuro, não hoje, para castigar e depois aniquilar definitivamente os ímpios. Tá ok? Muito bem, professor. A próxima pergunta chegou pelo nosso blog. Quem mandou foi o Guilherme e ele diz o seguinte: ele é de Cavalcante, Goiás. Por favor, me responda. Os escritos da escritora, ou melhor, os escritos de Ellen White possuem a mesma inspiração que a Bíblia possui? Os escritos de Ellen White são inerrantes como a Bíblia é? Professor Leandro Quadros, primeiro explica pra gente quem que é Ellen White, que escritos são esses e por que esses escritos poderiam ser inerrantes? O que é isso? Qual a comparação de Ellen White com a Bíblia Sagrada? Muito boa essa pergunta. Vou ler aqui rapidamente um texto que se encontra em Atos 2,17. Foi um texto até que nós lemos a princípio, mas vai se aplicar para essa questão. Atos 2,17 diz o seguinte: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos.
até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Esse texto nos mostra que mesmo a Bíblia sendo completa e não precisando de acréscimos, Deus usaria o dom profético. E por que Deus usaria o dom profético? Por uma questão óbvia. Jesus nos advertiu em Mateus 24, 24, que nos últimos dias surgiriam muitos falsos cristos e falsos profetas. Então, se haverão muitos falsos profetas, Deus tem que se contrapor tendo verdadeiros profetas. Nós cremos que um desses verdadeiros profetas que Deus chamou foi Ellen Gold Harmon White. Ellen White recebeu cerca de 2.000 sonhos e visões, escreveu à mão mais de 100.000 páginas, testemunhando daquilo que a Bíblia revela. O que nós cremos sobre o dom profético na pessoa de Ellen White? Primeiro, nós cremos que ela possui o mesmo grau de inspiração, mas não o mesmo grau de autoridade. Leandro, o que você quer dizer com isso? Vou lhe dar um exemplo. Você acha que é possível uma pessoa ter um pouco do Espírito Santo, um profeta, ser inspirado e outro profeta ser mais inspirado do que outro? Nós não cremos nisso. Nós cremos que seja um profeta bíblico ou um profeta que não tenha livros na Bíblia, ele tem a mesma inspiração do Espírito Santo. Então, em graus de inspiração, nós não cremos em diferentes graus de inspiração. Cremos que um profeta bíblico e um profeta que não tem livros na Bíblia tem o mesmo grau de inspiração, porque é o mesmo Espírito Santo quem inspira. Agora, isso significa que Ellen White tem a mesma autoridade doutrinária que a Bíblia? Aí não. Por quê? Nós cremos que a Bíblia é a perfeita palavra de Deus e que ela não necessita de acréscimo e complementação nenhuma. Essa é a própria opinião de Ellen White. Se você ler, por exemplo, o livro Primeiros Escritos, página 78, eu vou pegar esta obra aqui para ler com você. Vamos ver se eu a encontro aqui, Primeiros Escritos, página 78. Se não tiver aqui, muito fácil, eu achei. Eu poderia só citar. Veja o que a própria escritora Ellen White fala sobre a questão da relação dos escritos dela com a Bíblia. Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Veja, não é pelos escritos de Ellen White. Nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias. Não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Percebe, ela mesma diz o seguinte: a palavra de Deus é regra de fé e prática. E que as visões que Deus daria seriam para conforto do seu povo e levar o povo de volta para a Bíblia. Então, cremos no mesmo nível de inspiração, porque não cremos que o Espírito Santo inspira mais uns do que outros, porque ou o cara é inspirado por Deus ou pelo diabo, não tem meio termo, mas a autoridade doutrinária, obviamente, é a Bíblia, a palavra de Deus. Quanto à inerrância, nós cremos na inerrância doutrinária da Bíblia. Cremos que doutrinariamente a Bíblia é perfeita. Agora, numa inerrância ortográfica, inclusive, achando que até mesmo letrinha por letrinha que está ali é fruto da inspiração, nós já não acreditamos. Cremos que Deus inspira o profeta, mas preserva a individualidade do profeta, sua maneira de escrever, sua forma de expressar e tudo mais. Muito bem, professor. A próxima pergunta chegou aqui pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Estevão Antero Santos. Ele disse o seguinte: puxa, querido, tem quase 3 programas que mandam essa pergunta e não leem minha pergunta. Estou em aflição. Olha aí, Estevão, a sua pergunta está na mira. Não é só você que tem 3 programas, não. Tem gente aqui, ó, tem uma aqui do Twitter, a Ana Paula Barros. Ana Paula, sua pergunta vai estar no ar. Ela diz o seguinte: faço essa pergunta desde 2013. Isso é que é paciência, ela está dizendo, mas a pergunta dela vai entrar no ar. O Estevão pergunta o seguinte: a paz do Senhor, amados. Meu nome é Estevão, sou do Rio de Janeiro e sou da Igreja Paz e Vida. Sempre leio a Bíblia com a minha família
E ao ler a passagem de Mateus capítulo 16, verso 28, fiquei intrigado. Em uma conversa com os discípulos, Jesus disse que nenhum deles até a volta dele veria a morte. Sendo que Jesus ainda não voltou e todos morreram, fiquei muito confuso. Grande abraço e sempre estamos ligados na mira da verdade. Professor, esse é um episódio clássico também, porque Jesus disse que não terminaria a vida deles e eles veriam o Filho do Homem. Acontece que todo mundo já morreu e cadê o Filho do Homem que até hoje não veio? Será que vai voltar mesmo? Muito obrigado, meu querido irmão, por sua pergunta. É uma satisfação saber que você acompanha o programa e mais ainda, é uma satisfação saber que você lê a Bíblia com a sua família. Que Deus Isso é muito legal, derrame, né, não é, professor? Tito? Muitas bênçãos sobre essa família cristã pelo tempo que eles separam para a leitura da palavra de Deus, né? Mateus 16, 28 diz assim, ó: garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Primeiramente, o texto fala que alguns dos que estavam ali não veriam a morte sem antes ver o reino de Cristo. Que reino é esse? Como isso é possível se nenhuma das pessoas dos dias de Cristo está viva hoje? A resposta está na perícope do texto, ou seja, no bloco do texto que está tratando do mesmo assunto. Quando você lê Mateus 16, 28 e você vai para Mateus 17, 1, você percebe que ambos os capítulos estão interligados, fazem parte de um bloco, de uma perícope. E aqui é dito o seguinte, ó: 6 dias depois, ou seja, 6 dias depois que Cristo faz essa afirmação de que alguns estariam vivos, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés e Elias conversando com Jesus. Olha que interessante. Apenas alguns, Pedro, Tiago e João, tiveram a oportunidade de ver Cristo na sua glória. O fato de Cristo se transfigurar foi o aparecimento do reino de Cristo em miniatura. Então, quando ele fala que alguns estariam vivos ao ver a glória de Jesus, a vinda do seu reino, ele está falando exatamente de Pedro, Tiago e João, que estariam vivos 6 dias depois, quando ele se transfiguraria na frente deles. A transfiguração de Cristo, quando ele se manifesta de forma gloriosa, é a vinda do reino de Cristo em miniatura. O reino da glória, propriamente dito, ocorrerá depois na segunda vinda de Cristo. Mas aqui Cristo estava falando do seu reino glorioso em miniatura. Ele estava falando das pessoas que veriam ele transfigurado antes que eles morressem. Então o texto não é contraditório. Basta você ler Mateus 16, 28 com Mateus 17, 1 a 3. Muito bem, na mira da verdade, agora você fica com o momento da mentira. Eu tenho visto amigos em alguns livros que escrevem contra o adventismo e também em sites uma alegação muito mentirosa. Alguns indivíduos têm alegado o seguinte, que o Dr. Walter Martin, que foi um apologista e defensor da fé cristã, ele parou de considerar os adventistas uma seita porque os adventistas enganaram o Dr. Walter Martin. Eu gostaria de dizer que essa afirmação, além de ser bem tendenciosa, ela é bem mentirosa. O indivíduo que fala uma coisa dessas, ele não pode ser bem intencionado. Ou ele não é bem intencionado, ou ele é muito ignorante. Por quê? É óbvio que o Dr. Walter Martin, mesmo não tendo todas as informações sobre algumas crenças adventistas que estavam num processo de reformulação, o Dr. Walter Martin estudou anos a teologia adventista, entrevistou líderes, estudou obras
E como fruto desse estudo, o Dr. Walter Martin, neste livro aqui que eu até quero mostrar aqui na câmera, neste livro aqui, em inglês, O Império das Seitas, o Dr. Walter Martin tem aqui, eu quero que a câmera continue mostrando uma coisa. O Dr. Walter Martin tem um apêndice, o apêndice B, inteiro, tratando do Adventismo. E neste apêndice, obviamente, ele mostra a sua discordância com algumas doutrinas adventistas. Tanto que ele utiliza-se de 92 páginas aproximadamente, é tudo isso aqui, ó, praticamente tudo isso aqui, para falar do Adventismo. Porém, tem uma citação aqui logo abaixo, que ele diz o seguinte: é minha convicção que não se pode ser um verdadeiro testemunha de Jeová, mórmon, cientista cristão, e ser um cristão no sentido bíblico do termo. Mas é perfeitamente possível ser um adventista do sétimo dia, um adventista, e ser um verdadeiro seguidor de Cristo, apesar de certas crenças heterodoxas, como vamos discutir aqui. Então, o Dr. Walter Martin, mesmo não concordando com doutrinas distintivas do Adventismo, como observância do sábado, mortalidade condicional da alma, dom profético em Ellen White, juízo investigativo, santuário, o Dr. Walter Martin, em 90 e poucas páginas, ele conclui, olha, apesar dessas crenças deles que eu não concordo, eu acredito que é possível ser um adventista e um seguidor de Jesus. Eles não são uma seita. Agora, o indivíduo coloca aqui um apêndice de 90 e poucas páginas como fruto de entrevistas com líderes adventistas e como fruto de estudo das obras adventistas, e aí vem um mal informado, um mal intencionado ou um ignorante dizer por aí que os adventistas estão enganando o povo porque o Walter Martin foi enganado quando afirmou que o adventismo não era uma seita. Por favor, meu amigo, tenha respeito para com o mandamento, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Na minha opinião, quem está dando uma enganada no povo é quem traduziu essa obra aqui para o português e não traduziu o apêndice do Dr. Walter Martin. Por quê? Porque traduzir toda a obra Império das Seitas e não traduzir o apêndice onde ele, mesmo discordando do adventismo, ele fala que os adventistas não é uma seita. Na verdade, quem é que está enganando quem, meu amigo? Seja sincero, seja honesto, pesquise mais antes de afirmar ou escrever tantas besteiras como eu tenho visto na internet e em livros aí de péssima categoria. Muito bem, professor. E sabe que, olha, hoje eu separei aqui várias perguntas questionando com relação ao sábado, mas infelizmente não vou ter tempo de colocar aqui. Mas eu queria colocar uma pergunta aqui, ó. Veja só essa pergunta, deixa eu ver o nome das pessoas que mandaram pra gente aqui, são mais de uma pessoa, é a Ana e o Edson. Ana, Edson, vocês estão assistindo pela primeira vez o programa e a sua pergunta está na mira da verdade. Somos aqui do Rio de Janeiro e é a primeira vez que participamos do programa. Temos uma pergunta a fazer. Se Deus é tão poderoso, por que Deus criou as trevas, como diz em Isaías? Se Ele tem tanto poder, por que nosso mundo não poderia ser somente com paz? Professor, esses nossos telespectadores estão conhecendo o programa Na Mira da Verdade hoje e essa dúvida, por ele estar lendo a palavra de Deus, perceberem essa discrepância que aparentemente nós vivemos. Se Deus é amor, por que o nosso mundo é um mundo de trevas? E se Ele é amor, por que Ele criou a maldade? Foi Deus que criou a maldade, professor? Obrigado a esses telespectadores que estão aí conhecendo o programa. Esperamos que vocês acompanhem mais vezes o Na Mira da Verdade para juntos estudarmos a Bíblia. Isaías 45:7, que foi o texto possivelmente no qual vocês se basearam, diz o seguinte: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Precisamos entender que a palavra aqui no original para desgraça, o mal, é a mesma palavra empregada em Isaías 47:11. Essa palavra significa tanto mal moral quanto mal como desolação, calamidades e tragédias. Ao lermos Isaías 47:11, perceberemos que tipo de mal é que Deus cria. O texto fala assim: a desgraça a alcançará e você não saberá como esconjurá-la.
cairá sobre você um mal do qual você não poderá proteger-se. Com um resgate, uma catástrofe que você não pode prever cairá repentinamente sobre você. Aqui Deus está falando de catástrofes e calamidades que ele enviaria sobre Babilônia, o império pagão, por não ter se arrependido dos seus maus caminhos. Então, o tipo de mal mencionado em Isaías 45:7, baseando-se no contexto que é Isaías 47:11, não é o mal moral. Deus não é o criador do mal moral. Agora, ele pode sim utilizar de tragédias e calamidades para punir nações pagãs. Se você ler, por exemplo, Tiago 1,13, ali é dito que Deus não pode ser tentado pelo mal e ao mal a ninguém tenta. No Salmo 5, verso 4, é dito que com Deus não habita o mal. Agora, indo para a sua outra pergunta, se Deus é tão poderoso, por que existe o mal? Na verdade, a existência do mal é uma prova de que Deus é verdadeiramente poderoso. Por quê? Poder não está no fato simplesmente de você fazer o que você quiser. O verdadeiro poder é aquele em que você é poderoso, mas ao mesmo tempo, a despeito desse poder, você respeita a escolha das pessoas. Deus é tão poderoso que, apesar do seu poder ser ilimitado, ele cria seres com livre arbítrio. Ele poderia ser um Deus totalmente absoluto e fazer o seguinte: eu vou programar esses filhos aqui só para fazerem o bem. Só que a natureza de Deus não permite isso, sabe por quê? Porque 1 João 4:8-16 diz que a natureza, a essência de Deus é amor. E como o amor não se impõe, mas se conquista, Deus, no seu eterno poder, possibilita que criaturas escolham os seus caminhos, mesmo que ele tenha que pagar um preço por isso. E ele pagou um grande preço. Por ele criar a você e a mim com livre-arbítrio, ele teve que vir morrer numa cruz para pagar a dívida que nós tínhamos para com a lei dele. Então, compreenda a onipotência de Deus de um outro prisma. Considere a sua onipotência, o seu amor, como parte de sua essência, e aí você vai compreender essa questão profunda e que, ao mesmo tempo, não contradiz a revelação bíblica de Deus que temos nas Escrituras. Muito bem, professor. Eu tenho a pergunta aqui da Ana Paula do Twitter. Ela já está mandando essa pergunta desde 2013. Ela disse assim: Ana Paula Barros, a sua pergunta está na mira. Será que em 2015 me respondam? Opa, ela está dizendo aqui, ó. Mando essa pergunta desde 2013. Será que em 2015 me respondam? Vai responder. Só que não hoje. Porque a pergunta é o seguinte: Jerusalém ou Roma? Opa, Jerusalém ou Roma é a cidade das 7 colinas lá do Apocalipse? Professor, infelizmente o nosso tempo não vai dar para você responder. Ela já está esperando desde 2013. Então ela vai esperar até uma o programa que vem. Mais. É só para ter o gostinho de que a semana que vem a sua pergunta vai estar na mira, tá bom? Tudo infelizmente nosso tempo já estourou, professor, e a gente tem que ir embora. E na terça-feira que vem você vai responder a pergunta da Ana Paula Barros e de muitos outros telespectadores que têm mandado insistentemente, e a gente tem que botar na mira, viu, professor? Vai ser um prazer. Deus abençoe a você, amigo Tito. Deus abençoe a você, telespectador e ouvinte da Rádio Novo Tempo. Obrigado pelo seu carinho. E nunca se esqueça que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, sempre os seus questionamentos vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!